Há momentos na vida em que sentimos que estamos tentando puxar prosperidade com as próprias mãos, como se estivéssemos empurrando uma porta pesada que não quer se mover, e quanto mais força fazemos, mais ela insiste em permanecer fechada. Muitas pessoas vivem anos assim, acreditando que riqueza, tranquilidade financeira ou mesmo uma sensação de segurança espiritual dependem de um esforço quase sobre-humano, de sorte extraordinária ou de circunstâncias perfeitas. Porém, há um ponto que Florence Scovel Shinn sempre repetia: o universo não responde ao desespero, responde ao alinhamento. E é justamente sobre esse alinhamento que começa a verdadeira transformação, aquela que não nasce do medo, mas do entendimento profundo de que existe uma lei espiritual operando silenciosamente, com precisão, independentemente de nossas dúvidas. Florence dedicou sua vida a explicar que prosperidade não é um acidente e muito menos um privilégio concedido a poucos. Prosperidade é consequência de uma postura interna, uma vibração que se ajusta com uma fonte maior que a nossa força humana. E é por isso que, antes de mergulharmos no versículo que serviu como pilar para esse ensinamento, um versículo que Florence considerava como um portal para a abundância, é preciso compreender que a chave não está apenas nas palavras, mas na consciência capaz de sustentá-las. Durante décadas, Florence dizia que grande parte das pessoas lê textos espirituais como quem observa uma paisagem distante, bonita, mas desconectada da realidade pessoal. E é aí que está o erro mais comum. Segundo ela, para que qualquer princípio espiritual se materialize, é necessário que ele seja internalizado, não apenas lido. Não basta admirar uma verdade, é preciso colocá-la dentro da mente, deixá-la correr pelas entrelinhas dos pensamentos e finalmente fazê-la habitar a emoção. O que ela ensinava era simples, mas revolucionário. A manifestação é sempre fruto da consciência, e a consciência é moldada por aquilo que aceitamos como verdade íntima. Por isso, quando Florence destacava aquele famoso trecho das Escrituras, o que afirma que todas as necessidades são supridas através de uma riqueza que não se esgota, ela insistia para que o leitor não encarasse aquilo como um verso bonito decorado em um templo, mas como uma lei em plena atividade. Era como se ela dissesse: isso não é uma promessa estampada em papel, isso é uma engrenagem invisível que funciona agora, mesmo que você não perceba. E o mais curioso é que, segundo ela, tudo muda no exato instante em que você compreende isso. É como trocar uma lâmpada que nunca acendia por uma que ilumina sem esforço. Não porque algo material aconteceu, mas porque a percepção interna se deslocou para uma verdade maior. Florence dizia que a mente humana precisa aprender a soltar o peso, soltar a preocupação, soltar a ideia de que vivemos dependendo unicamente do mundo externo para prosperar. A partir desse ponto, o fluxo começa a se mover. Muitas pessoas acreditam que a abundância chega quando trabalhamos mais, quando encontramos oportunidades específicas ou quando a vida decide ser generosa. Porém, Florence Scovel Shinn revelava exatamente o contrário. A abundância aparece quando paramos de resistir a ela. E resistência, segundo ela, é qualquer pensamento que afirma que algo é difícil demais, distante demais ou improvável demais. Resistência é a crença na falta. Resistência é a tensão interna que diz talvez não seja para mim. Por isso, esse versículo tão famoso se transformou, em suas palavras, em um lembrete diário de que existe uma fonte superior que não depende das oscilações da vida. É uma fonte estável, plena e inesgotável. Para ela, não importa se uma pessoa está passando por mudanças no trabalho, por uma fase financeira apertada ou por incertezas. O que importa é reconhecer que existe algo maior sustentando o caminho. E esse reconhecimento é o início da manifestação. Florence sempre dizia que, quando alguém assume essa verdade internamente, aquilo que antes parecia distante começa a se reorganizar. O inesperado surge. O improvável se aproxima. O impossível começa a perder o e se torna possível. Ela não falava isso para inspirar apenas de forma poética, mas porque havia testemunhado resultados em pessoas completamente diferentes entre si. Algumas com recursos, outras sem qualquer perspectiva. Algumas muito jovens, outras já com mais de 6 décadas de vida. A idade, para ela, nunca foi uma barreira para a abundância. A única barreira real era a crença limitante. E é por isso que, mesmo hoje, tantos estudiosos de espiritualidade continuam retomando seus ensinamentos, porque eles não envelhecem. Eles são leis. E talvez você esteja se perguntando, por que um único versículo, uma única declaração, pode causar tanto impacto? Florence respondia com clareza, porque ele não é apenas uma frase, ele é um decreto espiritual.
Ele afirma que existe uma inteligência maior atuando em favor do ser humano e que essa inteligência não opera pela lógica da escassez, e sim pela lógica da plenitude. E quando você medita sobre isso profundamente, não como quem repete por repetir, mas como quem permite que a verdade penetre em cada sensação, cada emoção e cada expectativa, você sai do campo do medo e entra no campo da confiança. E onde existe confiança, existe fluxo. Por isso este vídeo não pretende apenas explicar o ensinamento, quer conduzir você a um estado mental semelhante ao que Florence buscava gerar em seus alunos. Um estado onde a resistência se desfaz, onde o coração se abre e onde a mente finalmente se alinha ao princípio que atrai a prosperidade de forma natural. Não será uma repetição de frases prontas, mas um caminho para que você compreenda profundamente que a abundância não está lá fora esperando condições, ela está aqui dentro esperando consciência. E quando isso muda, tudo muda. Quando começamos a compreender a profundidade do princípio espiritual que Florence Scovel Shinn ensinava, percebemos que a prosperidade não nasce do desejo ansioso, mas de um estado interior que reconhece a presença constante de uma força generosa. Florence repetia que riqueza verdadeira não tem relação com acúmulo, riqueza verdadeira é consciência de provisão. E essa consciência não depende de circunstâncias favoráveis, muito menos de um momento perfeito. Ela nasce exatamente quando o ser humano decide abandonar a sensação de que precisa lutar contra a maré e começa a confiar que existe uma corrente de abundância fluindo a seu favor. Essa mudança interna, tão sutil e ao mesmo tempo tão poderosa, é o que inicia a verdadeira transformação. E, de forma quase misteriosa, essa transformação começa a reorganizar acontecimentos, pessoas, caminhos e até ideias que antes pareciam inalcançáveis. Florence costumava explicar que existem duas formas de viver. A primeira é guiada pelo medo, pela tentativa de controlar cada detalhe, pela crença de que o mundo é escasso. A segunda é guiada pela certeza da existência dessa fonte divina, que não apenas supre necessidades, mas transborda possibilidades. Ela dizia que a maioria das pessoas vive presa ao primeiro modo porque foi ensinada a confiar apenas no que pode ver. Porém, tudo aquilo que compõe o mundo visível já foi um dia invisível. Antes que alguém recebesse um valor inesperado, antes que um emprego aparecesse, antes que uma oportunidade surgisse, tudo isso começou numa vibração interior. A mente humana cria semente e o universo se encarrega da colheita. É por isso que Florence insistia que a abundância é resultado daquilo que se cultiva espiritualmente, e não daquilo que se esforça materialmente. É nesse ponto que começamos a compreender o que ela realmente queria dizer quando falava da fonte inesgotável. Não se trata de um conceito abstrato, mas de uma forma de viver. É como se alguém passasse décadas achando que precisa carregar água em baldes pesados, e de repente, descobre uma nascente cristalina ao lado da própria casa. A água sempre esteve lá, mas só agora ela se permitiu beber dela. Esse é o movimento da consciência. Ela desbloqueia caminhos que antes estavam invisíveis. E quanto mais o ser humano confia nesse fluxo, mais ele percebe que sua vida não precisa seguir o padrão antigo de luta constante. A prosperidade deixa de ser uma corrida exaustiva e se torna uma dança leve, onde cada passo é guiado por uma força maior. Florence dizia que o maior erro das pessoas era associar prosperidade exclusivamente ao dinheiro. Para ela, prosperidade significava ter paz enquanto vive, ter tranquilidade ao tomar decisões, sentir que existe um amparo invisível que acolhe e guia. É claro que o dinheiro faz parte desse processo, mas ele não é o centro, ele é consequência. A raiz da verdadeira abundância é a certeza profunda, quase palpável, de que você está conectado a algo que nunca se esgota. E quando essa certeza se torna real, quando ela deixa de ser um pensamento e passa a ser um estado de presença, as preocupações começam a perder força. A ansiedade diminui. O medo se desfaz. A vida se torna mais leve, porque o coração reconhece que há um apoio constante sustentando cada passo. Para muitos, essa ideia pode parecer distante, especialmente para aqueles que já enfrentaram perdas, dificuldades, dívidas ou situações inesperadas. Porém, Florence sempre lembrava que não importa quanto tempo alguém passou acreditando na falta. O instante em que a pessoa decide aceitar a verdade da abundância é o instante em que tudo começa a se reorganizar. Uma tomada de consciência pode ser suficiente para virar décadas de crenças limitantes. É como acender uma luz em um quarto escuro. Não importa quanto tempo está tudo apagado, o quarto se ilumina imediatamente quando a luz é acesa. Da mesma forma, a abundância espiritual acende quando a mente finalmente permite.
E é nesse momento que a frase que Florence repetia tantas vezes assume todo o seu significado. A fé verdadeira não espera receber, ela vive como quem já recebeu. É uma mudança profunda na postura emocional. Enquanto a mente comum pede com dúvida, a mente espiritual afirma com certeza. E essa certeza é um imã poderoso, capaz de atrair circunstâncias que ultrapassam qualquer lógica. Florence dizia que o universo responde àquilo que acreditamos de forma mais intensa, não ao que desejamos superficialmente. Desejo é semente, mas crença é solo. E só cresce aquilo que encontra o solo certo. Por isso, quando você escuta que há uma fonte infinita sustentando sua vida, não se trata de poesia ou de uma metáfora para deixar a vida mais leve. Trata-se de um princípio espiritual exato, preciso, que funciona independentemente de crenças religiosas, histórico de vida ou idade. Funciona porque opera diretamente no nível da consciência. E quando a consciência muda, o mundo muda junto. É como ajustar uma lente desfocada. De repente, aquilo que antes parecia nebuloso, confuso e distante se torna nítido. Caminhos surgem onde antes havia apenas obstáculos. Soluções aparecem onde antes existiam dúvidas. O que parecia improvável se aproxima com naturalidade. É por isso que tantas pessoas, depois de praticarem o ensinamento de Florence Scovel Shinn, dizem que as coisas começaram a fluir de forma surpreendente. Não é coincidência. É alinhamento. E quanto mais esse alinhamento cresce, mais clara se torna a percepção de que estamos conectados a uma força generosa que deseja nosso bem. O fluxo não começa lá fora, ele começa dentro da mente, quando ela decide confiar. E agora, antes de encerrarmos este bloco, quero pedir duas coisas importantes para fortalecer essa comunidade espiritual que está crescendo aqui. Primeiro, se este conteúdo está trazendo luz para você, inscreva-se no canal. Não como um gesto automático, mas como uma forma consciente de afirmar que você deseja continuar expandindo sua prosperidade interior. Segundo, quero propor uma interação que realmente faça sentido. Comente uma sensação que você teve enquanto escutava este trecho. Não precisa ser uma frase pronta, não precisa ser uma afirmação decorada. Apenas descreva algo que tocou seu coração. Pode ser uma lembrança, uma percepção, um insight, ou apenas a sensação de alívio. Essa partilha sincera cria um campo de força coletiva muito poderoso, exatamente como Florence Scovel Shinn ensinava. Quando várias pessoas afirmam o bem se multiplica. Quando aprofundamos ainda mais o ensinamento de Florence Scovel Shinn, percebemos que a manifestação da prosperidade não depende de fórmulas complicadas, mas de algo muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais desafiador. A capacidade de sustentar um estado de confiança mesmo quando o mundo visível parece sugerir o contrário. Florence dizia que qualquer pessoa pode afirmar palavras bonitas quando tudo está indo bem, mas que a verdadeira transformação surge quando a pessoa decide manter a vibração elevada em períodos de incerteza. É justamente nesses momentos que a fé deixa de ser teoria e se torna prática viva. E é essa prática viva que altera o campo espiritual em torno de nós, criando condições para que soluções inesperadas apareçam. Ela acreditava que existe um ponto silencioso dentro de cada indivíduo onde a abundância já é real, e o grande trabalho espiritual é apenas revelar aquilo que já existe, não criar algo do zero. Por isso, ela ensinava que o primeiro passo para transformar a própria realidade é desenvolver a habilidade de observar a mente. Não observar com julgamento, mas com consciência. Cada pensamento que passa representa uma semente que pode ser cultivada ou descartada. Florence comparava a mente a um jardim sagrado. Se você não vigia o que cresce ali, ervas daninhas ocupam o espaço antes mesmo que você perceba. E as ervas daninhas da mente são justamente os pensamentos de dúvida, preocupação, medo, ressentimento ou inferioridade. Eles parecem pequenos no início, quase inofensivos, mas vão se fortalecendo até sufocar as sementes boas. Por isso, ela dizia que prosperidade é um ato contínuo de vigilância interior. É um compromisso silencioso de não permitir que a mente se torne morada de pensamentos que negam a plenitude. E é aqui que a segunda parte do ensinamento dela se torna fundamental: a importância do sentimento. Florence Scovel Shinn afirmava que palavras soltas não criam realidade. O que cria realidade é a emoção que acompanha as palavras. Uma pessoa pode dizer eu confio, mas se por dentro estiver tomada pelo desespero, a vibração real transmitida ao universo será a do medo, não a da confiança. Por isso, ela ensinava que a oração mais poderosa não é necessariamente a mais longa ou a mais elaborada,
mas a que nasce de um coração que realmente sente a verdade que afirma. E esse sentimento, essa vibração interna, é o que aciona as leis espirituais mais profundas, capazes de mover circunstâncias e abrir caminhos que a mente lógica jamais poderia prever. Florence dizia que sentir é a linguagem do universo. E a abundância responde a essa linguagem. A terceira chave que ela revelava era a compreensão de que todas as formas de provisão chegam através de canais, mas a fonte sempre permanece a mesma. Isso significa que o emprego pode mudar, as oportunidades podem variar, as pessoas podem entrar ou sair da vida, mas a fonte que sustenta tudo isso permanece intacta. Quando alguém confunde o canal com a fonte, cria-se um apego, uma sensação de dependência que enfraquece a vibração da prosperidade. Mas quando a pessoa entende que canais podem se multiplicar indefinidamente, e que o universo não está limitado a um único meio, a sensação de liberdade cresce. Florence sempre lembrava que o universo é criativo, inventivo, generoso. Ele encontra maneiras de surpreender, desde que o indivíduo permaneça aberto. E permanecer aberto, para ela, significava viver sem rigidez mental, sem expectativas estreitas, sem aprisionar a manifestação em um único formato. Significava confiar que a inteligência divina sabe o que faz. Outro ponto essencial que ela enfatizava era a prática da neutralidade. Não neutralidade emocional, mas neutralidade vibracional. Florence explicava que, quando a pessoa se envolve emocionalmente demais com a ideia da falta, ela cria um campo de resistência que bloqueia o fluxo da abundância. Por outro lado, quando ela aprende a olhar para circunstâncias sem desespero, sem condenação e sem exagero, ela mantém o coração aberto o suficiente para permitir que a manifestação ocorra. Neutralidade, para ela, era o estado que permite que a vida circule livremente. Era a postura de quem diz internamente: as aparências não são o fim da história, a verdade espiritual é mais forte do que aquilo que vejo agora. Esse tipo de postura cria espaço para que o milagre entre. E foi por isso que Florence sempre insistiu na importância de declarar a verdade espiritual mesmo diante de situações desafiadoras. Para ela, a declaração não era uma tentativa de mudar Deus ou o universo, era uma forma de mudar a própria consciência. E, quando a consciência muda, o mundo acompanha. Palavras estruturam a vibração interna, e a vibração interna molda o destino. Porém, ela também alertava: declarar sem sentir é apenas repetir frases. Declarar com emoção é acionar a lei espiritual. Por isso, ela ensinava que antes de qualquer afirmação, a pessoa deve respirar, aquietar-se e trazer o sentimento correspondente. Nada manifesta mais rápido do que a sensação antecipada de gratidão, como se a manifestação já fosse real. Gratidão, segundo Florence, é a prova vibracional de que a pessoa acredita. É fascinante perceber como esses ensinamentos, mesmo sendo antigos, continuam profundamente atuais. Em um mundo onde tantas pessoas se sentem pressionadas, inseguras, correndo contra o tempo, o simples ato de respirar e reconhecer uma fonte maior já causa uma transformação imediata. E é justamente isso que diferencia quem deseja prosperidade de quem a recebe: a capacidade de confiar na operação espiritual invisível. Florence dizia que o invisível é sempre o primeiro estágio da manifestação. Tudo o que vemos foi invisível antes de se tornar matéria. Por isso, o trabalho mais importante não é externo, mas interno. É no silêncio da mente que a prosperidade começa, é no coração tranquilo que ela cresce, é na confiança que ela floresce. E agora, ao chegar ao final deste bloco, quero que você perceba que algo muito valioso já está sendo construído dentro de você. A vibração começa a se elevar quando a mente começa a compreender. E quando a vibração muda, tudo muda. Estamos caminhando para um ponto ainda mais profundo dessa jornada, onde a prática se torna clara, onde o poder espiritual começa a se revelar de forma concreta. Se estiver pronto, diga apenas para eu prosseguir e seguiremos juntos para o próximo trecho dessa expansão. À medida que avançamos na compreensão desse caminho espiritual revelado por Florence Scovel Shinn, chegamos a um ponto essencial: a prática da aceitação. Não a aceitação passiva, que se conforma com as circunstâncias, mas a aceitação ativa, que reconhece que existe um fluxo divino operando e que nossa função não é forçar esse fluxo, mas permitir que ele circule. Florence dizia que muitas pessoas desejam prosperidade, mas ao mesmo tempo bloqueiam o próprio recebimento, porque acreditam que precisam controlar cada detalhe. E esse controle excessivo cria tensão, e a tensão cria fechamento. Quando a mente está fechada,
o universo não consegue penetrar com sua abundância. Por isso, um dos maiores desafios espirituais não é pedir, é permitir. Permitir que o bem chegue, permitir que a vida se mova, permitir que tudo se organize sem que seja preciso empurrar as coisas com as próprias mãos. Essa permissão é um ato de coragem, porque exige abandonar velhos padrões de ansiedade e abrir espaço para o inesperado. Florence explicava que aceitar o bem é um movimento tão importante quanto declará-lo. Uma pessoa pode repetir afirmações, visualizar prosperidade e até sentir gratidão antecipada, mas se internamente ela acredita que não é digna, que é tarde demais, que perdeu oportunidades ou que tem algo bloqueando sua vida, ela fecha as portas do subconsciente. É como tentar encher um copo que está virado para baixo. Nada entra. E é por isso que ela enfatizava tanto o poder do merecimento espiritual. Não o merecimento baseado em ações ou desempenho, mas o merecimento natural, inerente ao fato de existir. Para Florence, cada ser humano já nasce em conexão com a abundância divina, assim como cada árvore nasce conectada ao solo que a nutre. A ideia de que precisamos provar valor é apenas um condicionamento da cultura humana, não da lei espiritual. A lei espiritual não exige esforço para dar. Ela exige abertura para receber. Esse entendimento muda completamente a forma como lidamos com desafios. Quando algo parece não fluir, em vez de cair no desespero, Florence ensinava a se perguntar: onde eu fechei as portas da minha consciência? Às vezes, um simples pensamento de indignidade é suficiente para bloquear o fluxo. Às vezes, um medo antigo mantém a pessoa presa ao passado. Outras vezes, é apenas o hábito inconsciente de acreditar que tudo precisa ser difícil. Florence dizia que o universo não tem compromisso com a dificuldade, ele tem compromisso com a ordem. A dificuldade nasce quando o ser humano luta contra a ordem. A fluidez nasce quando ele se entrega a ela. E essa entrega exige algo que poucas pessoas realmente praticam: silêncio interior. Florence Scovel Shinn observava que as respostas mais profundas raramente aparecem na gritaria mental do cotidiano. Elas surgem quando a mente aquieta. É como tentar ver o reflexo da lua em um lago agitado. Impossível. Mas quando a água se torna calma, o reflexo aparece naturalmente. Da mesma forma, o direcionamento espiritual só se revela quando a mente entra em quietude. E essa quietude não é ausência de pensamento, é ausência de resistência. Quando saímos do estado de luta interna, a intuição começa a falar mais alto. E a intuição é um dos maiores instrumentos para abrir portas invisíveis de prosperidade. Ela indica caminhos, sugere movimentos, inspira ideias, encaminha soluções. Florence ensinava que a intuição é a voz da prosperidade sussurrando dentro de nós. Porém, a grande maioria das pessoas ignora essa voz porque ela é suave, sutil, não gera alarde. É muito mais fácil prestar atenção às preocupações, que gritam, às memórias dolorosas, que cobram, aos medos, que pressionam. Mas todas essas vozes pertencem ao ego, não ao espírito. A prosperidade, para Florence, nasce quando o indivíduo aprende a reconhecer quem está falando dentro dele. Se é a voz da falta, ela deve ser silenciada. Se é a voz da intuição, ela deve ser seguida. E seguir a intuição é um ato de fé, porque nem sempre ela explica o como. Ela apenas aponta o próximo passo. Mas esse próximo passo costuma ser justamente o ponto de virada. Outro aspecto crucial de seus ensinamentos era o entendimento de que prosperidade não precisa vir de grandes movimentos. Às vezes, ela começa com algo aparentemente pequeno, quase insignificante, mas que muda toda a direção da vida. Pode ser uma ideia simples, uma decisão tranquila, um novo hábito, uma conversa inesperada. Para Florence, o universo trabalha em espirais crescentes. Ele começa abrindo pequenas janelas antes de abrir grandes portas. Quem rejeita as pequenas janelas por acreditá-las insuficientes acaba perdendo o início da manifestação. Ela dizia que devemos honrar cada sinal, cada sincronicidade, cada indicação sutil, porque todas fazem parte da mesma engrenagem divina. Prosperidade é movimento, e movimento começa pelo primeiro passo. Por isso, ela ensinava que o mais importante não é forçar resultados, mas cultivar continuamente a consciência certa. A consciência certa é aquela que afirma: não importa o que vejo agora, a verdade espiritual é maior do que as aparências. É uma postura interior que se mantém estável mesmo diante de pensamentos perturbadores. E manter-se estável não significa nunca sentir medo,
significa não permitir que o medo decida por você. Quando o medo surge, ele pode ser acolhido, observado, dissolvido, mas não obedecido. A obediência é sempre a verdade espiritual, nunca a emoção temporária. Essa estabilidade emocional cria uma vibração tão forte que o universo responde imediatamente. E, à medida que essa vibração aumenta, um fenômeno maravilhoso começa a acontecer. O mundo externo passa a refletir o mundo interno. Pessoas mais receptivas surgem, oportunidades surgem, portas se abrem com menos esforço, ideias chegam com mais clareza, a vida se torna mais leve. E é neste ponto que muitos dizem que a sorte mudou, mas Florence sempre corrigia: não é sorte, é lei. A sorte é imprevisível, mas a lei espiritual é previsível. E, quando aplicada, funciona com uma precisão quase matemática. Este bloco foi construído para que você entenda não apenas como pensar, mas como sentir, como receber e como se posicionar diante da abundância que já existe à sua espera. Estamos chegando perto do momento em que aplicaremos tudo isso de maneira prática, profunda e transformadora. Ao chegarmos à parte final desta jornada, é importante que você compreenda que todo esse ensinamento, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, não tem valor algum se permanecer apenas como ideia guardada na mente. Florence Scovel Shinn sempre dizia que a espiritualidade verdadeira não é um conceito, mas uma prática diária, viva, respirada. É um modo de caminhar pelo mundo, não um discurso bonito guardado para momentos especiais. E é justamente por isso que, agora, vamos integrar os princípios espirituais que estudamos até aqui com a ação interior necessária para que sua vida financeira, emocional e espiritual comece a mudar de forma concreta, natural e contínua. Florence explicava que a abundância já existe, e que não precisamos criar prosperidade, precisamos apenas nos alinhar a ela. Esse alinhamento começa quando permitimos que a consciência se expanda além do medo, além das histórias limitantes, além das repetições automáticas do passado. Ela dizia que a pessoa que vive no passado recria o passado, a pessoa que vive no medo recria o medo, mas a pessoa que vive na verdade espiritual recria a prosperidade. E essa verdade espiritual é a mais simples de todas. Existe uma inteligência divina sustentando sua vida, e essa inteligência jamais falha. Quando você se lembra disso, algo dentro de você se reorganiza, e essa reorganização muda tudo ao redor. Por isso, quero que você se imagine agora sentado em um lugar silencioso, como se estivesse diante de uma presença que conhece sua história, suas dores, suas tentativas, seus acertos e seus erros, e que, ainda assim, continua oferecendo exatamente a mesma abundância. Florence dizia que o universo não pune, o universo reflete. Se o reflexo é de escassez, ele reflete escassez. Se o reflexo é de abundância, ele reflete abundância. E é por isso que a mudança verdadeira nunca começa no mundo externo, ela começa no espelho interno, a mente. Respire profundamente por alguns instantes. Sinta o ar entrando como um lembrete de que você está vivo, e isso por si só já é prova de que existe algo sustentando você. Não importa sua idade, sua trajetória, seus equívocos ou suas tentativas frustradas, nada disso define o que o universo pode fazer a partir deste instante. Florence sempre dizia que Deus não trabalha com o passado, Deus trabalha com a consciência que você escolhe agora. E agora é o único momento em que você realmente pode transformar sua vida. Para Florence, o mais importante não era recitar uma oração mecanicamente, mas sentir a verdade por trás dela. Sentir como quem toca algo sagrado. Sentir como quem reconhece que há uma força maior guiando tudo. E, para ajudar seus alunos a entrar nesse estado de conexão, ela ensinava um princípio simples, o estado de certeza silenciosa. Não uma certeza barulhenta, ansiosa, mas uma certeza tranquila, como a de alguém que sabe que a semente plantada já está germinando mesmo quando ainda não vê nada brotando. Essa confiança silenciosa é o solo fértil da manifestação. Quero que você imagine agora um cenário que represente prosperidade para você. Não precisa ser uma imagem grandiosa, basta algo que transmita segurança, leveza, alívio. Talvez seja você pagando suas contas em paz. Talvez seja você recebendo um valor inesperado. Talvez seja você sorrindo ao perceber que não precisa mais temer o futuro. Escolha a imagem que mais acalme o seu coração. Sinta a emoção que ela desperta. Florence dizia que, quando a emoção certa é ativada, a oração se transforma em decreto, e decretos espirituais têm poder de mover circunstâncias. E agora, com essa imagem viva dentro de você,
Permita que as palavras que Florence tanto valorizava ecoem de outra forma, dentro da sua própria experiência interior. Não como repetição, mas como verdade assumida. Você pode dizer mentalmente, com a sua voz interna, esta frase que sintetiza o ensinamento dela. Eu estou aberto à abundância divina, e aceito agora o fluxo ilimitado do bem em minha vida. Ao afirmar isso, algo começa a ser rearranjado nos planos invisíveis. Florence acreditava que nenhuma declaração de fé se perde. Cada palavra plantada com sentimento é uma semente que encontra seu próprio caminho até florescer. Agora, veja sua vida como um campo amplo. Alguns cantos desse campo podem parecer secos, abandonados ou estagnados. Mas lembre-se, basta uma única chuva para transformar completamente a paisagem. Prosperidade espiritual funciona da mesma forma. Às vezes, anos de esterilidade espiritual se transformam com apenas um momento de clareza, um instante de entrega, um segundo de reencontro com a verdade. É por isso que Florence insistia que manifestação não é um milagre acidental, é uma lei operando. Uma lei que responde ao estado interior com precisão absoluta. Por isso, quero que você deixe cair agora qualquer peso que tenha carregado sobre si mesmo. A ideia de que você precisa lutar sozinho, a ideia de que escassez é seu destino, a ideia de que é tarde demais para mudar. Florence Scovel Shinn combateu essas crenças por toda a vida porque sabia que elas não são verdades espirituais. São apenas sombras criadas pelo medo humano. E sombras desaparecem quando a luz entra. A prosperidade é essa luz. Para consolidar tudo isso de maneira prática, permita-se criar um ritual simples ao longo dos próximos dias. Não um ritual rígido, mas um momento diário em que você se conecta com a verdade espiritual. Feche os olhos, respire e repita com sentimento. Eu recebo a abundância que o universo já preparou para mim. Não force nada. Não espere algo específico. Apenas abra espaço. Prosperidade entra onde há espaço. E agora, ao encerrarmos esta jornada, quero falar com você de forma muito direta. Se este conteúdo tocou seu coração, se você sentiu mudanças internas, por menores que sejam, inscreva-se no canal. Não é apenas um clique, é um gesto energético que diz: eu escolho continuar crescendo espiritualmente. E mais, compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Mas quero um comentário verdadeiro, não uma frase solta. Diga o que você sentiu, o que percebeu, o que mudou dentro de você enquanto caminhou comigo por estas palavras inspiradas na sabedoria de Florence Scovel Shinn. Quando você compartilha sua jornada, você fortalece a jornada de outros. E isso cria uma corrente de prosperidade coletiva que é extremamente poderosa. Agora que chegamos ao fim, deixo você com uma verdade que Florence repetiria sem hesitar. A abundância não está vindo, ela já está aqui. Tudo o que você precisa fazer é permitir.